Você já deve ter ouvido alguém falar: eu não pedi para nascer, eu não escolhi essa família, eu não escolhi ser seu filho, seu pai, ou o que seja. Não é isso? Será que é assim mesmo que funciona? Será que isso é verdade? E quantas vezes a gente encontra pessoas que, na mesma família, que não se dão? Verdadeiros inimigos, parecem, né? Irmãos, pais e filhos, filhos e pais e avós. Por outro lado, outros que são tão ligados que parecem que nasceram grudados, de tão simpatizantes, tão harmoniosos que são. Por que será isso? Olá, eu sou Sérgio Azevedo, você está no canal Sérgio Azevedo pela Vida. Esse é o Encontro com Kardec, hoje o Encontro 12. Sejam todos muito bem-vindos. Antes de iniciar o nosso trabalho, eu deixo sempre aquela solicitação que não esqueça de deixar o joinha, aquela mãozinha virada para cima, porque isso é que faz a diferença para o YouTube entender que as pessoas estão gostando do que nós estamos fazendo. Nós temos tido aí em torno de, em alguns vídeos, 30 visualizações, outros nós tivemos 100, 130, 90, 50, mas um nível de likes, né, que é o que se dá de clicar naquela mãozinha ali, tem sido muito pequeno, de 7, 8, 10, 12. Então, se você está nos assistindo, já deixa o seu like. Se está assistindo é porque gostou de alguma maneira, e se está gostando pela primeira vez, se gostar, deixa a mãozinha. Se já assistiu outras vezes, então não esquece de logo deixar a mãozinha, para, como eu disse, para não esquecer de chegar no fim do vídeo e sair do YouTube e não deixar o like, que nos ajuda ao canal crescer. Lembrando sempre que esse trabalho aqui é feito no sentido de divulgar a doutrina espírita. Apenas isso. Ninguém aqui tem interesse em ganhar dinheiro com isso, nem de ser nenhum youtuber, nem nada parecido com isso. A intenção é a divulgação da doutrina. Hoje, quer dizer, durante esse período, estamos estudando o Livro dos Espíritos. Antes de começar o nosso trabalho efetivamente de estudo, vamos fazer uma prece inicial, hoje com base no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo de preces espíritas. Espíritos protetores e benevolentes, mensageiros de Deus, que tende por missão assistir os homens e conduzi-los ao bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida, dá-me a força de suportá-las sem queixumes, livrai-me dos maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum mau espírito que queira induzir-me ao mal. Esclarecei a minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir que eu os perceba e os confesse a mim mesmo. A você, sobretudo, meu anjo guardião, mentor espiritual que mais particularmente vela por mim, e a todos vós, espíritos protetores, que por mim vos interessais, peço fazerdes que me torne digno de vossa proteção. Conheces as minhas necessidades, sejam elas atendidas segundo a vontade de Deus, pedindo da mesma forma que todo esse sentimento atinja a todos os nossos companheiros que estão acompanhando o estudo. Graças a Deus. Vamos ao início das telas, ao início do estudo. Parentesco, filiação. Perguntas 203 a 206. Os pais transmitem aos filhos uma parcela de suas almas ou se limitam a lhes dar a vida animal, a qual uma nova alma vem mais tarde adicionar a vida moral? Somente a vida animal, pois a alma é indivisível. Um pai estúpido pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Já que tivemos muitas existências, nossa parentela se originou bem antes da nossa existência atual? Não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam a vossas existências anteriores. Daí, muitas vezes, as causas de simpatia entre vós e alguns espíritos que vos parecem estranhos. Na opinião de certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família, ao fazê-los recuar às existências anteriores. Ela os amplia, não os destrói.
Baseando-se o parentesco em afeições anteriores, os laços que unem os membros de uma mesma família são menos precários. A doutrina da reencarnação aumenta os deveres da fraternidade, pois no vosso vizinho ou no vosso empregado pode encontrar-se um espírito que esteve ligado a vós por laços consanguíneos. No entanto, essa doutrina diminui a importância que alguns atribuem à sua genealogia, visto que cada um pode ter tido por pai um espírito que haja pertencido a outra raça ou que tenha vivido em condição muito diversa. É verdade, mas essa importância se baseia no orgulho. O que a maioria das pessoas venera em seus antepassados são os títulos, a posição, a fortuna. Que se envergonharia de ter como ascendente honrado sapateiro, se gabaria de descender de um nobre devasso. Mas digam ou façam o que quiserem, não impedirão que as coisas sejam como são, pois Deus não regulou as leis da natureza segundo a vontade deles. Do fato de não haver filiação entre os espíritos dos descendentes de uma mesma família, seguir-se-á que o culto dos antepassados seja uma coisa ridícula? De modo algum, pois devemos considerar-nos felizes por pertencermos a uma família em que encarnaram espíritos elevados. Embora os espíritos não procedam uns dos outros, nem por isso consagram menos afeição aos que lhe estão ligados pelos laços da família, pois muitas vezes eles são atraídos para tal ou qual família por razões de simpatia ou por ligações anteriores. Mas ficai certos de que os espíritos de vossos ancestrais não se sentem nem um pouco honrados com o culto que lhes dedicais por orgulho. O mérito de que desfrutam só se refletirá em vós à medida que vós esforçardes por seguir os bons exemplos que vos deram. Somente então lhes é grata e até mesmo útil a lembrança que deles guardais. Como nós vimos aqui na questão 203 até a 206, o parentesco e a filiação são transmitidos aos filhos apenas, os filhos, né? Apenas a nível material, geneticamente falando, fisicamente falando. Então você vê filhos e netos com traços de seus ancestrais, do pai, a mãe, do avô, da avó, que seja. Mas a nível espiritual não existe herança, não existe. Porque o espírito é individual, foi criado simples e ignorante por Deus para progredir junto à eternidade, na eternidade. Mas ele não transmite por filiação, por parentela, absolutamente nada para o filho, neto, bisneto ou que seja. Não é dessa forma. O que é transmitido, sim, de pai para filho, de neto, de avô para neto, e muitas vezes ao inverso, é o testemunho moral, o conhecimento moral que aquele espírito tenha, ou intelectual que ele tenha, trazido de outras encarnações, sim, aí sim, faz parte da educação do dia a dia, em que um pai ensina um filho, a mãe ensina um filho como se desenvolver pela vida, o que é certo e o que é errado. Evidente que a gente vê às vezes ao contrário, né? Mas basicamente essa é a herança, entre aspas, entre pais e filhos, apenas material genética do corpo, nunca do espírito. Semelhanças físicas e morais. Perguntas 207 a 217. Frequentemente os pais transmitem aos filhos uma semelhança física. Transmitirão também alguma semelhança moral? Não, pois têm almas ou espíritos diferentes. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças há apenas consanguinidade. De onde vêm as semelhanças morais que algumas vezes se notam entre pais e filhos? São espíritos simpáticos, atraídos pela similitude de suas inclinações. Os espíritos dos pais exercem alguma influência sobre os dos filhos após o nascimento destes? Muito grande. Conforme já dissemos, os espíritos devem contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Isto constitui para eles uma tarefa. Se falharem, serão culpados. Por que razão pais bons e virtuosos
geram filhos de natureza perversa. Em outras palavras, porque as boas qualidades dos pais nem sempre atraem por simpatia um bom espírito para animar seu filho? Um mau espírito pode pedir bons pais, na esperança de que seus conselhos o dirijam por um caminho melhor, e muitas vezes Deus o atende. Podem os pais, por seus pensamentos e preces, atrair para o corpo do filho um bom espírito em vez de um espírito inferior? Não, mas podem tornar melhor o espírito do filho que geraram e que lhes foi confiado. Esse é o dever deles. Os maus filhos são uma provação para os pais. De onde vem a semelhança de caráter que muitas vezes existe entre dois irmãos, principalmente entre os gêmeos? Espíritos simpáticos que se aproximam por analogia de sentimentos e que se sentem felizes por estar juntos. Nas crianças cujos corpos nascem ligados e que possuem alguns órgãos em comum, há dois espíritos, ou melhor dizendo, duas almas? Sim, mas a semelhança entre elas é tão grande que faz-vos pareçam muitas vezes uma só. Já que os espíritos encarnam nos gêmeos por simpatia, de onde provém a aversão que às vezes se nota entre eles? Não é uma regra que os gêmeos tenham de ser espíritos simpáticos. Espíritos maus podem querer lutar juntos no teatro da vida. Que se deve pensar dessas histórias de crianças que lutam no ventre materno? Lendas, para mostrar que o ódio entre elas era muito antigo, fazem-no recuar a uma data anterior ao nascimento delas. Em geral, não levais muito em conta as imagens poéticas. De onde provém o caráter distintivo que se nota em cada povo? Os espíritos também possuem famílias, formando-as pela semelhança de suas inclinações mais ou menos depuradas, conforme a elevação que tenham alcançado. Pois bem, um povo é uma grande família, onde se reúnem espíritos simpáticos. A tendência que têm os membros dessas famílias para se unirem é a origem da semelhança que existe no caráter distintivo de cada povo. Julgas que os espíritos bons e humanitários procurem um povo duro e grosseiro? Não. Os espíritos simpatizam com as coletividades como simpatizam com os indivíduos. Nessas coletividades, eles se acham no meio que lhes é próprio. O homem conserva em suas novas existências os traços do caráter moral de suas vidas anteriores? Sim, isso pode acontecer, mas melhorando-se ele muda. Sua posição social pode também não ser a mesma. Se de senhor passa a escravo, seus gostos serão muito diferentes e teríeis dificuldade em reconhecê-lo. Sendo o espírito sempre o mesmo nas diversas encarnações, podem existir certas analogias entre as suas manifestações, se bem que modificadas pelos hábitos de sua nova posição, até que um aperfeiçoamento notável venha a mudar completamente o seu caráter. Pois de orgulhoso e mau, pode tornar-se humilde e humano se arrependeu. Nas suas diferentes encarnações, o homem conserva os traços do caráter físico das existências anteriores? O corpo é destruído e o novo não tem nenhuma relação com o antigo. Entretanto, o espírito se reflete no corpo. Certamente, o corpo é apenas matéria, mas apesar disso é modelado pelas capacidades do espírito que lhe imprime certo caráter, principalmente no rosto. E não é, sem razão, que se apontam os olhos como o espelho da alma, isto é, que o semblante reflete mais particularmente a alma. É por isso que uma pessoa excessivamente feia, quando nela encarnou um espírito bom, criterioso e humanitário, tem qualquer coisa que agrada, ao passo que há rostos belíssimos que nenhuma impressão te causam, podendo até mesmo inspirar-te repulsa. Poderia supor que somente corpos bem modelados servem de voltório a espíritos mais perfeitos, quando encontras todos os dias homens de bem sob um exterior disforme. Assim, mesmo sem haver pronunciada parecença, a semelhança dos gostos e das inclinações pode dar lugar
ao que se chama um ar de família. Considerando-se que o corpo que reveste a alma numa nova encarnação não guarda nenhuma relação essencial com aquele que ela deixou, já que pode ter tido origem muito diversa, seria absurdo deduzir-se uma sucessão de existências tomando por base apenas uma semelhança eventual. Entretanto, muitas vezes as qualidades do espírito modificam os órgãos que servem às suas manifestações. Ele imprimem ao semblante e até ao conjunto de suas maneiras uma marca especial. É assim que, sobre o envoltório mais humilde, se pode encontrar a expressão da grandeza e da dignidade, enquanto, sob a indumentária do grande Senhor, se vêem algumas vezes a da baixeza e da ignomínia. Algumas pessoas, oriundas da mais ínfima posição, adquirem sem esforços os hábitos e as maneiras da alta sociedade, parecendo que reencontram nesse meio o seu elemento, enquanto outras, apesar do nascimento e da educação, ali se mostram sempre deslocadas. Como explicar esse fato de outra maneira, senão como reflexo daquilo que o espírito foi antes? A partir da questão 207, que fala parecenças físicas e morais, comentamos isso agora há pouco. É basicamente a consequência em que você vê pessoas que têm eu já falei da parecença física, que é a genética. E a parecença moral, muitas vezes você encontra pessoas que têm o mesmo princípio moral, são muito próximas da maneira de pensar, quando são com uma certa evolução moral. Sim, porque nós, quando queremos ou vamos reencarnar, passamos por todo um planejamento para essa encarnação, e nesse planejamento nós optamos, a mais das vezes, de estar no meio de pessoas com que nos identificamos. Isso é muito normal. Os semelhantes se atraem. Então, o que nós... não sei se é dentro da física é isso, ou se é aquele negócio de polos opostos, mas não é o caso, não é sobre isso que nós falamos. Você procura estar sempre no meio de pessoas em que se assemelham com a sua maneira de pensar, não é verdade? Você tem um grupo de amigos que gosta de música clássica, você vai procurar estar perto dessas pessoas. Então, da mesma forma, acontece com os espíritos. Moralmente, quando a gente vai reencarnar, a gente pede, a maioria das vezes, solicita que seja reencarnante junto de pessoas com que você se afine, que você tenha aquela ligação. Por isso que, geralmente, nós temos a mesma família, a mesma parentela física de espíritos que também foram parentes em outra encarnação. Isso acontece muitas vezes em posições trocadas. O que foi pai passa a ser filho, o que foi mãe passa a ser filha, e o que foi filha passa a ser filho daquele outro pai que teria sido mesmo da encarnação anterior. Isso por quê? Porque a gente procura, como eu falei, procura estar perto de pessoas que você gosta de estar e sabe que pode contar com aquelas pessoas para o seu crescimento. E aí é que está. Sempre, o espírito, quando reencarna, ele assume compromissos consigo mesmo e com as pessoas que estão em volta. Se ele é um espírito um pouco mais evoluído moralmente, ele assume o compromisso de ajudar a evolução moral e intelectual das pessoas que estarão à sua volta, ou irmãos, ou primos, ou avós, ou pais, que seja. E se ele é um espírito com uma certa dificuldade moral, que tenha passado ou esteja passando alguma dificuldade, ele vem de uma família que normalmente já se afinou de alguma forma e que vai ajudá-lo a ele a progredir nesse campo moral, principalmente moral, mas também intelectual. Agora, nós vemos ao contrário. Nós vemos filhos que não se dão com pais ou com avós de jeito nenhum, e ao contrário também. Isso se deve porque muitas vezes foram adversários, não importa a que nível, né, adversários em outra encarnação, e que assumem o compromisso de vir juntos na próxima encarnação para poder retirar de si aquele sentimento que tinha, aquele ranço de sentimento com o seu ex-amigo ou ex-colega de trabalho, ou ex-parente mesmo que tenha tido um problema. Então, só que muitas vezes esse sentimento mais penoso, um pouquinho ruim, ele é tão forte que não se passa na prova, e que os espíritos já reencarnados não conseguem dominar. Nós temos muitos casos aí, mas muitos casos de pais
que não conseguem se relacionar com os filhos de forma nenhuma e que passam a vida inteira e desencarnam e não conseguiram. E ao contrário também, filhos que maltratam os pais, maltratam os avós. Isso certamente é advindo de outras vidas, de outro processo reencarnatório do passado e que não conseguiram se recuperar, não conseguiram se sobrepor a esse sentimento ruim. Certamente vão ter que repetir esse processo de alguma forma em outro momento. Então a conclusão que nós chegamos é que isso, a espiritualidade também nos ensina, que a parentela de que reencarnar na família significa resgate. Sim, por isso que nós vemos essas questões de soluções, de discórdia entre as pessoas, porque isso tudo é um resgate. Normalmente uma família está reencarnando junta para algum tipo de resgate que seja necessário, entre irmãos, entre os pais, entre os avós, entre os tios, ou o que seja. É dessa forma que funciona, é a partir daí que a gente vai depurando também as nossas limitações. Ideias inatas. Perguntas 218 a 221A. O espírito encarnado conserva algum vestígio das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? Resta-lhe uma vaga lembrança que lhe dá o que se chama ideias inatas. A teoria das ideias inatas não é, portanto, uma quimera? Não, os conhecimentos adquiridos em cada existência não se perdem. Liberto da matéria, o espírito sempre se recorda. Durante a encarnação, pode esquecê-los em parte, momentaneamente, mas a intuição que deles guarda lhe auxilia o progresso, sem o que estaria sempre a recomeçar. Em cada nova existência, o espírito toma como ponto de partida aquele que se encontrava em sua existência anterior. Deve haver, então, grande conexão entre duas existências sucessivas? Nem sempre tão grande quanto poderia supor, porque, em geral, as posições são bem diferentes, e no intervalo de uma a outra, o espírito pode ter progredido. Qual a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos, como as línguas, o cálculo, etc. Lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas de que ela mesma não tem consciência. De onde queres que venham tais faculdades? O corpo muda, mas o espírito não muda, embora troque de vestimenta. Mudando de corpo, pode o espírito perder algumas faculdades intelectuais, deixar de ter, por exemplo, o gosto das artes? Sim, se corrompeu sua inteligência ou a utilizou mal. Além disso, uma faculdade qualquer pode ficar adormecida durante uma existência inteira, se o espírito quiser exercitar outra, que com ela não guarde relação. Neste caso, permanece em estado latente, para ressurgir mais tarde. O sentimento instintivo da existência de Deus e o pressentimento da vida futura se devem a uma lembrança retrospectiva do homem, mesmo no estado de selvageria? É uma lembrança que ele conserva do que sabia como espírito antes de encarnar, mas o orgulho sufoca, muitas vezes, esse sentimento. É a essa mesma lembrança que se devem certas crenças relativas à doutrina espírita e que se encontram em todos os povos? Essa doutrina é tão antiga quanto o mundo. Por isso é encontrada em toda parte, o que constitui prova de que é verdadeira. O espírito encarnado, conservando a intuição de seu estado de espírito, tem, instintivamente, consciência do mundo invisível. Mas os preconceitos, muitas vezes, falseiam essa ideia e a ignorância lhe mistura a superstição. Quanto às ideias inatas, essas ideias, realmente, podemos dizer que elas vêm de outra encarnação. Sim, porque tudo que o espírito aprende, tanto encarnado quanto desencarnado, muitas vezes na erraticidade ele também progride, e muitas vezes por algum trabalho que tenha feito, não importa, estudos que tenha feito, ele traz aquilo consigo, ele não perde na reencarnação. O que pode acontecer, então ele reencarna e você vê criança que desde pequena já sabe, aprende a tocar piano com 5, 6 anos e desenvolve de uma maneira maravilhosa, por exemplo, ou na ciência,
sabe fazer conta como que outras crianças não sabem, ou sabe lidar com conhecimento geográfico que muitos adultos não sabem. Isso vem de outras vidas, sem dúvida nenhuma que vem. Porque você adquiriu aquele conhecimento intelectual ou crescimento moral, e você vê muitas vezes crianças dando lição de moral para pais e avós e para outras pessoas. Você traz aquela bagagem e ela já está em você. É a sua ideia que já vem contigo. E você vai desenvolver um pouco mais. Agora, em muitos casos, essas ideias ficam até abafadas, elas ficam esquecidas, escondidas, como uma forma de você provar que pode passar por aquela situação. Porque às vezes usou mal aquela ideia. Vamos dizer que tenha sido um músico muito vaidoso, muito soberbo em outra encarnação, ou um cientista, ou que não, alguma coisa nesse sentido. Nessa encarnação, nessa nova reencarnação, esse conhecimento pode ficar esquecido como prova para que você se depure daquele sentimento ruim de vaidade ou de ambição, seja qual for, que teve na encarnação anterior. Tudo sempre vem conosco. A gente não perde nada de uma encarnação para outra. O que pode acontecer é estacionar e errar de novo. E continuar errando, como já falamos em outro estudo, que você pode errar, volta e reencarna novamente e vai continuando as suas provas e expiações até você desenvolver, até você passar de ano. É repetente até conseguir passar de ano. É dessa forma que funciona. E as ideias vêm dessa maneira aí. Como eu já falei, muitas vezes como prova ou muitas vezes como expiação de você não conseguir usar aquele conhecimento que já tinha em outra encarnação. Vamos fazer aqui a nossa prece final, encerrando os trabalhos de estudo de hoje. Elevamos o nosso pensamento ao Criador e agradecemos a bons espíritos que nos fizeram acompanhar nesse estudo, nos trazendo boa inspiração para as matérias que nós vimos. Agradecendo o concurso de bons espíritos, do nosso mentor espiritual, nosso aqui e de todas as pessoas que nos assistem, que possamos praticar essas ideias morais elevadas em todo o nosso dia a dia na nossa vida. Graças a Deus. Muito bem, esse foi o nosso estudo de hoje, o Encontro com Kardec 12. Eu espero sinceramente que tenham gostado e sempre digo, peço, se tiver alguma dúvida do que nós falamos, ou se tiver algum comentário adicional, alguma coisa que queira complementar, escreve aqui no comentário que eu vou ter o maior prazer em responder. Se eu não souber também, eu vou buscar quem saiba e vou buscar informação para deixar aqui. E também, até se for o caso, se for solicitado, comentando no vídeo seguinte. É sempre um prazer estar aqui, uma honra muito grande que a espiritualidade está me dando, de poder estar aqui liderando esse trabalho de estudo do Livro dos Espíritos. Eu agradeço profundamente. Como eu já pedi, não esquece de deixar o like, comentar, como eu acabei de falar, compartilhar com seus amigos para que outros também possam ter acesso a essas informações. Isso é muito importante. É isso que faz que o canal cresça e a ideia é levar para cada vez mais pessoas a mensagem da doutrina espírita. Muito obrigado mais uma vez. Fiquem na paz.